Alô amigos, eu sou Pedro Raimundo, criador do grupo Aeromodelismo em Foco do Facebook. Nós estamos no segundo vídeo de comentários da circular AIC número 17/18 de junho de 2018, substituindo inclusive a de 2017 do DCE. Nós vamos dar continuidade. Nós finalizamos o primeiro vídeo, citando a nota número 2, onde tem uma mensagem do DCE ressaltando que o horário utilizado para as operações é o UTC. UTC é a abreviatura de Universal Time Coordinator, o qual é padronizada para a aviação, exemplificando: se o horário de Brasília é 14 horas, devemos somar mais 3 horas, o que representaria 17 horas, ou 17:00 Zulu. Ou seja, somamos mais 3 horas do horário de Brasília. Vale ressaltar que quando houver horário brasileiro de verão, abreviado para fins dessa portaria, para fins de operações no espaço aéreo, horário brasileiro de verão HBV, serão somados 2 horas. Se Brasília é 14 horas, somaremos mais 2 horas, o que vai ser 16 horas. Tá certo? Meus amigos, nós estamos às segundas, quartas e sextas-feiras apresentando vídeos comentando a legislação em vigor. Isso porque nós consideramos que a segurança operacional aérea é de uma importância fundamental. E nós não criamos um grupo apenas para postagens de assuntos que não sejam de interesse da comunidade. Portanto, nós estamos fazendo esse trabalho esperando que ele possa gerar frutos no sentido de esclarecer melhor sempre o que for publicado em termos de regulamentação, em termos de leis, diretamente de fonte segura. No caso, o DCEA, no caso, a ANAC, no caso, o CICEAB, é o que nós estamos sempre fazendo. Nós já publicamos, inclusive, 2 vezes o que é o DCEA e sua estrutura a nível de Brasil. Algo fenomenal. É como o SINDACTA, que depois nós vamos falar sobre isso aqui também. Essa estrutura, essa infraestrutura aeronáutica é algo fascinante. Nós temos que ter respeito às normas emanadas de órgãos competentes. Por isso que nós fazemos questão de estar aqui para tentar dar a nossa parcela de contribuição nesse sentido. Tem um princípio geral de direito que diz o seguinte: ninguém pode alegar desconhecimento da lei
para não cumpri-la. Isso não é nós que inventamos, nem tampouco o direito brasileiro. Isso é uma frase que vem desde a Idade Média. É uma frase que era muito utilizada no Império Romano. Então, eu repito, vamos seguir, vamos obedecer às leis. Ninguém pode estar acima das leis e ninguém pode alegar desconhecê-las, ninguém pode alegar desconhecimento por não cumpri-la. Tá certo? É preciso que consideremos segurança operacional aérea uma prioridade absoluta. Pode acontecer comigo, pode ser com qualquer um. Mas, se nós seguirmos os regulamentos emanados dos órgãos competentes, o risco diminui consideravelmente. Em aviação se aprende muito, essa é a minha opinião, se aprende muito com acidentes. Nós não queremos aprender com acidentes. Nós queremos que todos possam pilotar dentro daquilo que é exigido dos regulamentos, exigido por lei, para que os riscos diminuam consideravelmente. Acidente pode acontecer com qualquer um, não é? Mas, se você faz sua manutenção preventiva, se você segue as normas, consequentemente, qualquer problema que houver, você não terá culpabilidade. Então, vamos dar continuidade aos comentários da AIC 17/18. As atividades voltadas ao aeromodelismo apresentam características específicas. Dessa forma, os praticantes de tal modalidade, que é a recreação, devem entender que as regras existentes visam o acesso seguro do espaço aéreo, mitigando os riscos às outras aeronaves, às pessoas, animais e propriedades no solo. Em face do exposto, prestem bem atenção no que diz a AIC. Em face do exposto, o aeromodelo é considerado um legítimo usuário do espaço aéreo, devendo utilizar a estrutura do CICEAB de maneira segura e coordenada, sendo esta AIC, a 17/18, o regulamento que guiará os usuários que pretendam realizar o acesso ao espaço aéreo brasileiro para voos com aeronaves remotamente pilotadas com o propósito único da recreação. Observe esse detalhe. Propósito único da recreação. No item 2.11, diz o seguinte: da mesma forma que para outras aeronaves não serão regulamentadas as operações de aeromodelos autônomos, ou seja, aqueles que, após a sua decolagem, cumprem um perfil de voo previamente programado, intencionalmente não permitindo a intervenção do piloto remoto na condição de voo. Então, fica definido que não serão regulamentadas as operações de aeromodelos autônomos, nesse caso, quando eles cumprem um perfil de voo previamente programado. Vamos ver agora definições e abreviaturas.
Deve ser ressaltado que as terminologias relacionadas à operação de aeronaves, as aeronaves não tripuladas, bem como o pessoal e os equipamentos envolvidos, encontram-se em constante evolução e cada mudança deverá ser objeto de discussão de âmbito nacional e internacional. Observem que esse é um ponto importante que nos tranquiliza, que tranquiliza todos nós em termos de adequação das leis, dos regulamentos, de portarias, de circular, das leis, na adequação do avanço tecnológico de âmbito nacional e internacional, gerando discussões nesse sentido. Isso é de um avanço extraordinário, já inserido na lei. Eu comentava, inclusive, há dias passados, sobre esse assunto, né, com um dos grandes colaboradores que temos aqui nesse sentido, que é um estudioso do assunto, que é o Carlos, e que eu observava o aspecto da legislação em futuros avanços tecnológicos. Mas aí está. Para que não paire nenhuma dúvida sobre o assunto, a AIC já promove essa definição, essa discussão de âmbito nacional e internacional, inclusive a partir da evolução tecnológica, né? Cada mudança deverá ser objeto de discussão, certo? Está lá. Item 2.1.1 de definições da AIC 17/18. Importante. Agora, o que é um aeromodelo? Vejam bem, isso é importante para que você saiba definir o que é um aeromodelo a partir dessa circular. É uma aeronave não tripulada, utilizada para fins exclusivamente recreativos. Está definido. Não me venha com outra definição porque está incorreta. Certo? E o que é a aeronave? Qualquer aparelho que possa sustentar-se na atmosfera a partir de reações do ar que não sejam as reações do ar contra a superfície da Terra. Isso é uma aeronave, aquilo que voa. E o que é uma RPA? E aí eu vou fazer uma observação, porque as pessoas podem imaginar que RPA é singular de RPAs. Não é. RPAs é outra coisa. Você pode ter várias RPA. Não vai para o plural. É singular mesmo. RPA. Você pode ter várias RPA. Mas o que é RPA? É uma subcategoria de aeronaves não tripuladas, pilotadas a partir de uma estação de pilotagem remota, utilizada para qualquer outro fim que não seja o recreativo. Veja que um é recreativo e outro não é recreativo, certo? A aeronave é exclusivamente para fins recreativos. Já uma RPA é uma subcategoria de aeronaves não pilotada a partir de uma estação de pilotagem remota, utilizada para qualquer outro fim que não seja o recreativo. Certo? Vejam que as coisas são diferentes. Alcance visual. O que é um alcance visual? O que é um alcance visual? Item 2.1.4, 2.1.1.4. Alcance visual citado na AIC 17/18.
alcance visual é a distância máxima em que um objeto pode ser visto sem o auxílio de lentes, excetuando-se as lentes corretivas, como é o meu caso. Então, eu, especificamente, posso ter uma distância visual, eu tenho um alcance visual, usando o meu óculos. Eu não posso ter esse alcance visual sem as minhas lentes corretivas. E nem se pode utilizar outra coisa que não seja lentes corretivas para definir um alcance visual. Se você está com binóculo, observe aí meu alcance visual aí, com o binóculo querer definir, não é assim. Alcance visual é definido como aquele alcance onde você pode ver o objeto, não é? Sem o auxílio de lentes, a não ser lentes corretivas. Está entendido, não é? Temos agora aquilo que podemos denominar de área adequada, item 2.1.1.5. O que é uma área adequada? Veja bem, para fim de conceituação da circular 17/18, considera-se como área adequada o polígono de dimensões e volumes definidos, o qual corresponde perfeitamente aos objetivos voltados à prática do aeromodelismo, devendo-se observar os parâmetros descritos em termos de distância de aeródromos e rotas conhecidas de aeronaves tripuladas. Isso é área adequada. Área perigosa. O que é uma área perigosa? Item 2.1.1.6. Espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual possam existir, em momentos específicos, atividades perigosas para o voo de aeronaves. Isso é área perigosa. Item 2.1.1.7. O que é uma área proibida? Falamos anteriormente em área perigosa, agora vamos falar em área proibida. É o espaço aéreo de dimensões definidas sobre o território ou mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é proibido. O nome já está dizendo, área proibida. Então isso envolve território ou mar territorial brasileiro. Área restrita. Área restrita. 2.1.1.8. Área restrita é o espaço aéreo de dimensões definidas sobre o mar, o território, o mar territorial brasileiro, dentro do qual o voo de aeronaves é restringido conforme certas condições definidas. Então, tem restrições. O nome já está dizendo. Área restrita. Carga útil, também conhecida como payload. Payload, uma palavra em inglês. O payload, se quiséssemos traduzir isso aí, genericamente ele seria pagamento de carga, né? Mas no caso aqui, o payload é a carga útil de todos os elementos da aeronave que são necessários para o voo e pilotagem, mas que são carregados com o propósito de cumprir objetivos específicos. Isso é uma carga útil, também conhecida e abreviada, ou aliás, definida como payload. VMC. O que é VMC? VMC é a abreviatura de condições meteorológicas de voo visual. VMC. Eu posso, por exemplo, querer saber o VMC de hoje, o VMC de amanhã, quando se referir a esse questionamento, você está falando
de condições meteorológicas de voo visual. Ok? É o item 2.1.1.10. Condições meteorológicas expressas em termos de visibilidade, distância de nuvens e teto iguais ou superiores aos mínimos especificados. Tá vendo? Inclusive, temos uma nota a ser destacada, onde os mínimos especificados estão dispostos na ICA 10012, regras do ar. Depois nós vamos comentar sobre isso aí, porque define e especifica os mínimos, né, de VMC, que é condições meteorológicas de voo. 2.1.1.11, enlace de pilotagem entre o enlace entre o aeromodelo e a estação de pilotagem remota para a condição de voo, além de possibilitar a pilotagem da aeronave, poderá incluir a telemetria necessária para prover a situação do voo piloto remoto. Repito, enlace entre o aeromodelo e a estação de pilotagem remota para a condução do voo. Este enlace, além de possibilitar a pilotagem da aeronave, poderá incluir a telemetria necessária para prover a situação do voo ao piloto remoto. O enlace de pilotagem difere dos enlaces relacionados à carga útil, como sensores, né? E o que é espaço aéreo condicionado? Espaço aéreo condicionado é o espaço de dimensões definidas, normalmente de caráter temporário, ou que se aplicam regras específicas. Pode ser classificado como área perigosa, proibida ou restrita. É bom que a gente tenha conhecimento desses itens da circular, pois eles definem o caráter temporário, ou que se aplicam em regras específicas, não é? Podendo ser classificado como área perigosa, proibida ou restrita. É o chamado espaço aéreo condicionado. Espaço aéreo controlado é o espaço aéreo de dimensões definidas, dentro do qual se presta serviço de controle de tráfego aéreo, de conformidade com a classificação do espaço aéreo. Tem uma nota ainda nesse item 2.1.1.13, que define espaço aéreo controlado, onde o espaço aéreo controlado é um termo genérico que engloba as classes A, B, C, D e F dos espaços aéreos ATS. Depois, em abreviaturas, nós vamos ter no próximo vídeo, já estamos a 23 minutos e 25 segundos, e nós vamos falar apenas de espaço aéreo segregado e vamos encerrar para que no próximo nós possamos dar continuidade e já começar a tratar das abreviaturas para tornar mais fácil tudo aquilo que a gente quer, um bom entendimento em função dessas abreviaturas. Espaço aéreo segregado é uma área restrita, normalmente publicada em NOTAM. NOTAM é também uma definição, né? Não uma abreviatura, né? Mas sim uma definição do que é um NOTAM. Então, a área de espaço aéreo segregado é uma área restrita, normalmente publicada em NOTAM, onde o uso do espaço aéreo é exclusivo a um usuário específico, não compartilhado com outras aeronaves, executando-se as aeronaves de acompanhamento caso estejam autorizadas. Caso estejam autorizadas. Certo? Bom, eu vou encerrando por aqui meu vídeo de hoje. Na sexta-feira nós estaremos de volta.
E já vamos, a essa altura, falar de RPS. RPS, certo? Estação de Pilotagem Remota. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade.